Karol Józef Wojtyła, o 264º Papa da Igreja Católica, nasceu em 18 de maio de 1920 em Wadowice, na Polônia. Foi um homem moldado por tragédias pessoais, pela guerra e por uma fé inabalável. Em 16 de outubro de 1978, ele se tornaria João Paulo II, o sumo pontífice de mais de 1 bilhão de fiéis. O seu papado, marcado por carisma e firmeza doutrinária, o transformaria numa das figuras mais influentes e veneradas do século XX. Durante os 26 anos em que ocupou o trono de Pedro, João Paulo II enfrentou perseguições ideológicas, ameaças concretas e, literalmente, provações de sangue. Em 13 de maio de 1981, por exemplo, foi baleado na Praça São Pedro diante de uma multidão. A data, curiosamente, ou não, coincide com a celebração da Senhora de Fátima, o dia da aparição da Virgem aos 3 pastorinhos em Portugal. João Paulo II sobreviveu ao atentado e mais tarde atribuiu a sua salvação à própria intercessão de Fátima. Um milagre, diriam muitos. Mas e se houver mais? Se houver algo mais? E se a história oficial for apenas uma parte da verdade? E se esse atentado for só a superfície de um enredo mais profundo, oculto sob séculos de silêncio, códigos e símbolos? E se João Paulo II estiver, desde o início, envolvido em algo maior, parte de uma profecia que ainda não se cumpriu? Estaria o Vaticano escondendo informações que poderiam mudar tudo o que sabemos sobre o fim dos tempos? Sobre o próprio papel da Igreja no destino do mundo? Bem, não estamos aqui para oferecer respostas definitivas, mas para abrir portas. Nesse vídeo, você vai conhecer aspectos menos divulgados da trajetória do Papa Peregrino, como ficou conhecido João Paulo II, e mergulhar em mistérios que até hoje permanece envolto em sombras. Talvez coincidência, talvez conspiração. Mas quando os sinais começam a se alinhar, ignorá-los pode ser um verdadeiro risco. Eu não sei se você já pensou nisso, mas e se tudo isso for verdade? Karol Józef Wojtyła nasceu em uma pequena cidade no sul da Polônia, Wadowice, em 18 de maio de 1920. Sua infância foi marcada por perdas, guerras e um país devastado por conflitos. Quando a Alemanha nazista invadiu a Polônia em 1939, dando início à Segunda Guerra Mundial, Karol era estudante da Universidade Jagiellônica. Como tantos jovens poloneses, ele foi obrigado a abandonar os estudos e realizar trabalhos forçados sob o regime da ocupação. A alternativa era bem pior: ser deportado para os campos de trabalho na Alemanha ou simplesmente desaparecer. Foi justamente essa identidade de trabalhador que o salvou, pelo menos fisicamente. Mas o preço foi alto. Em 1941, seu pai, o último membro vivo de sua família, faleceu. Karol ficou completamente sozinho no mundo. Ele mesmo diria-nos, anos depois: eu não estive presente na morte da minha mãe, nem do meu irmão, nem do meu pai. Aos 20 anos, eu já havia perdido todos que amava. Uma juventude cercada por morte, opressão e silêncio. E talvez por algo mais. Algo que o empurrou na direção do mistério e da fé. Foi pouco tempo após a morte do pai que Karol começou a considerar o sacerdócio. Em outubro de 1942, em plena ocupação nazista, ele bateu às portas do Palácio Arcebispal de Cracóvia. Queria se tornar padre. Ingressou no seminário clandestino, arriscando a própria vida num ato que, à primeira vista, parece movido pela fé, mas que alguns acreditam ter sido motivado também por um chamado interior mais antigo, mais obscuro. 4 anos depois, em 20 de outubro de 1946, foi ordenado diácono. Em 1º de novembro daquele mesmo ano, tornou-se sacerdote da Igreja Católica. A ascensão de Karol
dentro da hierarquia eclesiástica foi rápida, quase meteórica. Em 4 de julho de 1958, tornou-se bispo auxiliar de Cracóvia. 6 anos mais tarde, em 1964, foi nomeado arcebispo. E em 26 de junho de 1967, o Papa Paulo VI o elevou a cardeal. Foi nesse momento que começaram os sussurros. Alguns círculos dentro e fora do Vaticano começaram a notar algo incomum: a velocidade da sua ascensão. A maneira como parecia preparado para cada função, como se estivesse cumprindo um plano cuidadosamente traçado. Um plano que, segundo certas teorias, não era apenas eclesiástico, mas profético. Em 16 de outubro de 1978, Karol Wojtyła foi eleito Papa, adotando o nome de João Paulo II. Sua eleição aconteceu após a morte súbita de João Paulo I, que havia permanecido no trono de Pedro por apenas 33 dias, o papado mais curto do século XX. A morte inesperada e até hoje, envolta em especulações do Papa do Sorriso, lançou uma sombra sobre o conclave seguinte. E é exatamente aqui que começa a ganhar força uma antiga e enigmática profecia. Aqui prevê a ascensão do anticristo após um papado brevíssimo, seguido por um papado extremamente longo. E se olharmos friamente os números, a profecia parece ganhar contornos perturbadores. João Paulo I governou a igreja por exatos 33 dias, um número simbólico e carregado de significados espirituais. Em seguida, João Paulo II conduziu a igreja por impressionantes 26 anos, 5 meses e 18 dias, um dos papados mais longos da história. Em 2025, completam-se 20 anos desde a morte de João Paulo II. Desde então, outros 2 homens ocuparam o trono de Pedro, Bento XVI e Francisco. Mas será que essa sequência seguiu um curso natural? Ou apenas aparentou normalidade enquanto forças mais profundas seguiam em ação? As escolhas dos nomes papais, geralmente vistas como homenagens inofensivas, também guardam mistérios. Olha só, até o ano de 533, todos os papas mantinham os seus nomes de batismo. Foi João II quem quebrou essa tradição, abandonando seu nome original, Mercúrio, por temer que a sua associação com o deus pagão fosse mal interpretada. E desde então, o nome papal passou a carregar não só o simbolismo, mas também intenções ocultas, mensagens, alinhamentos, advertências. Nomes escolhidos a dedo, cuidadosamente calculados. A partir daquele ponto, tornou-se regra entre os pontífices homenagear papas anteriores, santos ou figuras importantes da doutrina. Mas João Paulo I quebrou essa expectativa ao fazer algo inédito. Ele uniu, num único nome, 2 papas que marcaram o Concílio Vaticano II, João XXIII e Paulo VI. Um gesto que para muitos foi apenas simbólico, mas para outros, uma chave. João Paulo II, por sua vez, decidiu preservar exatamente esse nome, em tributo direto ao antecessor que reinou por apenas 33 dias. Uma continuação? Um cumprimento? Ou talvez a preparação para algo maior? O que poucos consideram é que a repetição desse nome, João Paulo, pode não ter sido apenas uma homenagem. Talvez tenha sido uma invocação, uma ponte entre 2 ciclos de poder. Afinal, nomes têm força. Na tradição bíblica, nomear algo é dominar a sua essência. João Paulo I abriu um ciclo. João Paulo II o perpetuou. E ao perpetuá-lo, deu início à era mais simbólica e mais enigmática da Igreja Católica contemporânea. Mas a tal profecia de liderança curta seguida de uma longa antes do fim falhou? O anticristo não veio e não percebemos? Ou ele ainda está por vir?
A questão se complica quando percebemos que a própria história da Igreja já testemunhou episódios semelhantes. O Papa Urbano VII, por exemplo, o 228º Pontífice, reinou por apenas 12 dias, em 1590. Morreu antes mesmo de ser coroado oficialmente. Uma liderança relâmpago, quase apagada pelos livros da história. Mas o padrão já estava lá. Como uma peça que se encaixa com a precisão desconcertante, outro Papa, mais de 2 séculos depois, também quebrou recordes, mas pelo extremo oposto. Pio IX, o 255º Papa, reinou por inacreditáveis 31 anos e 7 meses, de 1846 a 1878. Um tempo tão longo que atravessou revoluções políticas, mudanças culturais e até mesmo o fim dos estados pontifícios. E se esses pontificados, curtos e longos, espalhados pela história, fossem mais do que coincidências? E se fossem parte de um código, de uma cronologia oculta marcada por datas e nomes que ecoam um destino que ainda se desenha? Em 13 de maio de 1981, o mundo parou. O Papa João Paulo II cruzava a Praça de São Pedro para uma audiência pública, quando foi alvejado por tiros a queima-roupa. O atentado, em pleno dia da Senhora de Fátima, abalou os pilares da Igreja e lançou o mundo numa espiral de especulações. O autor dos disparos era Mehmet Ali Agca, um atirador profissional turco ligado ao grupo paramilitar fascista Os Cinzentos. Mas a pergunta que ecoou nas paredes do Vaticano não era apenas essa: quem puxou o gatilho? E sim, por quê? O projétil atravessou o abdômen do pontífice, perfurando o cólon e o intestino delgado. O sangue manchou a batina branca. Os primeiros socorros foram realizados ali mesmo, dentro do Palácio Apostólico. Entre a vida e a morte, João Paulo II foi levado às pressas para a Policlínica Gemelli. No caminho, perdeu a consciência. Um pontífice em colapso, em plena luz do dia, sob os olhos do mundo. Após 5 horas de cirurgia e um choque hemorrágico devastador, a Igreja esperava por um milagre. E, aparentemente, o milagre aconteceu. Ao recuperar-se, João Paulo II não teve dúvidas sobre quem havia intercedido por sua vida. Uma mão atirou, outra mão guiou a bala, disse ele. Essa segunda mão, segundo o Papa, era da própria Virgem de Fátima. A data do atentado, 13 de maio, era mais do que simbólica, era sagrada. Naquele mesmo dia, em 1917, ocorrera a primeira aparição da Senhora mais brilhante que o Sol aos 3 pastorinhos em Fátima, Portugal. 64 anos depois, o sucessor de Pedro sangrava sob o céu de Roma. Coincidência ou cumprimento? A simbologia do atentado despertou antigos temores. Muitos começaram a enxergar ali o estopim da Terceira Guerra Mundial. Afinal, nem todas as mensagens de Fátima haviam sido reveladas até aquele momento. E boatos persistentes, sombrios, circulavam nos bastidores da Igreja. A terceira parte do Segredo de Fátima falaria sobre o fim da civilização, um banho de sangue espiritual e a destruição de Roma. O tiro disparado contra João Paulo II não era mais apenas um atentado, era um sinal. Uma peça do quebra-cabeça profético. Seria o início do fim? Nos últimos tempos, especialmente após o falecimento do Papa Francisco, as vozes que antes sussurravam profecias esquecidas começaram a ganhar volume. Em círculos discretos, mas influentes, teólogos místicos e estudiosos das Escrituras voltaram a afirmar com inquietante convicção: o anticristo se revelará com a eleição do próximo Papa. Ou, mais perturbador ainda, já estaria entre nós, disfarçado sob a batina branca de Pedro.
Em 2 de abril de 2005, o mundo testemunhou a morte de São João Paulo II. Um cortejo de fé e dor atravessou as muralhas do Vaticano. O seu corpo, quimicamente preservado, foi exposto à veneração pública na Basílica de São Pedro. Diante de uma multidão de fiéis devastados, o então cardeal Joseph Ratzinger, em tom solene, proclamou: "Hoje podemos ter certeza de que o nosso amado Papa está contemplando o rosto do Senhor." Mas será que a sua jornada terminou ali mesmo? O corpo de João Paulo II foi sepultado nas profundezas da Basílica, onde jazem os ossos de Pedro. Mas há algo mais nessa história. Poucos comentam oficialmente que o processo de preservação do seu corpo utilizou métodos similares à mumificação egípcia, ou seja, uma prática milenar envolta em rituais e mistérios, normalmente associada a reis que se preparavam para voltar, não para desaparecer. Essa peculiaridade alimentou a imaginação de teóricos da conspiração. Segundo eles, o corpo de João Paulo II não foi apenas preservado, ele foi preparado. Preparado para voltar. Não em glória divina, mas como um prenúncio de uma inversão profética. Eles afirmam que a sua ressurreição não representaria o trunfo da santidade, mas o surgimento do impostor. O anticristo viria sob a máscara do bem, confundindo até mesmo os eleitos. João Paulo II foi um líder carismático, admirado até por não católicos. A sua presença inspirava confiança. Sua voz acalmava as multidões. Sua imagem parecia incorruptível. E talvez por isso mesmo, segundo esses teóricos, ele seria o receptáculo ideal para o grande engano, o retorno glorioso, mas corrompido. A Bíblia adverte que o anticristo virá semelhante ao cordeiro, mas falará como um dragão. Um rosto familiar, uma figura venerada. Um santo. Ou seria o contrário disso? Uma das características atribuídas ao anticristo, segundo algumas interpretações, é a capacidade de realizar sinais e prodígios que seduzirão até os crentes mais firmes. Curiosamente, diversos milagres foram associados a João Paulo II. A Igreja Católica os reconhece como fruto da intercessão do santo, não como um poder pessoal. Mas, para os que enxergam conspiração em cada canto, essa é apenas uma explicação conveniente. Seria possível separar com precisão o que é divino do que é humano? 2 milagres foram oficialmente atribuídos a João Paulo II. A cura da irmã Marie-Simon Pierre, que sofria de Parkinson, e o de Floribert Moura Dias, que havia sido desenganada após um aneurisma cerebral. Ambas relataram que, ao pedirem pela intercessão do Papa falecido, foram completamente curadas, contrariando diagnósticos médicos irreversíveis. Para a fé, são sinais da glória celestial. Para a teoria, são indícios de um poder que talvez não seja exatamente o que parece. Agora, com a eleição do novo Papa, Leão XIV, as especulações se voltam a ele. Já há quem diga que o seu nome evoca uma era absolutista, autoritária, e que ele seria o último Papa, profetizado por Malaquias. Há quem veja nele um reformador iluminado, outros, um impostor profético. A internet se tornou um campo de batalha entre teólogos, conspiracionistas, videntes e céticos. E mais uma vez, a pergunta ressurge como um fantasma antigo: quem realmente ocupa o trono de Pedro? E se for verdade? E se o corpo de São João Paulo II continuar ali, incorrupto, não como um testemunho de santidade, mas como um prenúncio de um retorno profetizado? E se ele não estiver esperando a trombeta final do juízo, mas apenas o momento certo para erguer-se da cripta e reassumir uma missão que ninguém espera? E se ele não voltar como um mártir, mas como um engano, como um símbolo do fim? Bem, talvez nós nunca saibamos. Ou talvez
estejamos prestes a descobrir, porque toda conspiração, por mais absurda que pareça, começa com uma pergunta simples: e se for verdade?